Gente, é muito fascinante observar um aparelho eletrônico funcionando perfeitamente, né? A gente olha para a tela, ela brilha, os aplicativos abrem, os comandos respondem ali na hora e a vida segue. Uhum. É um milagre diário que a gente nem nota. Exato. Quase ninguém para pensar no sistema operacional que está rodando ali por trás de tudo isso. É uma arquitetura totalmente invisível, mas tipo ela dita de forma absoluta o que aquele aparelho pode ou não pode fazer. É. É uma estrutura que opera no silêncio, sabe? Um código binário que está em todo lugar e define todas as regras do jogo, mas sem nunca chamar atenção para si mesmo. Total. E bom, a provocação que a gente tem para hoje, para quem está acompanhando a nossa investigação, é a seguinte: e se a nossa sociedade inteira, a nossa economia global, até a nossa forma de pensar, e se tudo isso estiver rodando num sistema operacional que a vasta maioria das pessoas nem sabe o nome? É uma pergunta em tanto. Pois é. E essa é a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje. A gente vai desempacotar uma palavra que está em absolutamente todo lugar. Uma ideia que molda, sei lá, desde o preço do pão na padaria até as nossas relações pessoais mais íntimas. E que quase ninguém consegue definir com precisão. Isso. A gente está falando do neoliberalismo. E para essa investigação de hoje, nós reunimos uma base de pesquisa fascinante, incluindo artigos de análise histórica profunda, cobrindo as últimas décadas, além de umas notas acadêmicas bem densas sobre economia, política global e sociologia. É, mas olha, antes da gente abrir o capô desse sistema e sujar as mãos de graxa, é fundamental a gente estabelecer uma regra de convivência aqui para nossa análise de hoje. Ah, importantíssimo, manda lá. Ao examinar essa engenharia toda, a gente vai inevitavelmente esbarrar em figuras e eventos politicamente inflamáveis. A gente vai falar de Donald Trump, Hillary Clinton, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, sem contar eventos gigantes, tipo o Brexit. Uhum. Assuntos que dão o que falar. Com certeza. E os materiais trazem críticas e defesas vindas tanto da esquerda quanto da direita. Então a nossa ideia hoje não é tomar partido, tá? Nem endossar nenhuma visão política. A gente vai agir puramente como mecânicos numa oficina. O objetivo é olhar friamente para os fatos, entender as peças desse motor e relatar os argumentos originais para quem nos ouve, com muito rigor e imparcialidade. Certo, vamos desvendar isso então. Como é que uma teoria econômica obscura, formulada lá nos anos 30, se tornou essa tal ideologia invisível que rege o mundo hoje? Para dar o pontapé inicial, a gente precisa de uma definição básica. É, a base de tudo. Isso. Pelos materiais, o neoliberalismo, na sua essência, venera a lógica do mercado livre. Ele defende uma desregulamentação radical, uma privatização agressiva dos serviços públicos e a redução drástica do papel do Estado na economia. Exato. A premissa central deles é que a competição é a única força organizadora legítima para toda a atividade humana. E existe um debate formidável em torno dessa premissa nas nossas fontes. Conta mais sobre os dois lados da moeda. Bom, os defensores desse sistema constroem um argumento muito pautado na liberdade. Eles afirmam que o mercado livre cria, as melhores condições possíveis para a liberdade individual desabrochar. A ideia de que o governo atrapalha, né? Justamente. Eles dizem que, ao remover o governo do caminho, você estimula a inovação tecnológica, a geração de empregos e cria laços de comércio entre os países que acabam promovendo a paz e a prosperidade global. Nessa visão, qualquer interferência do Estado é vista como semente de desperdício e estagnação. Mas, claro, há o outro lado da moeda. E a visão dos críticos que a gente tem nas notas é bastante pesada. É bem contundente. A crítica central é que o neoliberalismo não apenas falha em distribuir essa tal prosperidade, mas ele também desenha um mecanismo que multiplica a desigualdade de forma exponencial. O argumento é que esse sistema é cego para opressões estruturais. Ele ignora o contexto, né? Exato. Ele ignora dinâmicas de violência sistêmica, tipo a pobreza crônica e o racismo histórico. E o desdobramento mais cruel apontado pelos críticos é a hiperresponsabilização. Ah, essa parte é muito forte. Sim? Se o sistema falha com alguém, a ideologia dita que a culpa é exclusivamente daquela pessoa. Se a pessoa não teve sucesso financeiro, é porque faltou esforço.
ignorando completamente que as pessoas partem de pontos absurdamente desiguais na corrida da vida. E é exatamente essa internalização da culpa que consolida o neoliberalismo como uma norma invisível. A genialidade na implementação dessa ideologia, segundo os textos, é que ela raramente se apresenta para a sociedade como uma escolha política debatível. Ela é vendida como uma lei da natureza, sabe? Tipo a lei da gravidade. Exatamente. É tratado como algo tão inevitável quanto a evolução do Darwin. Não é visto como uma política pública. É simplesmente como o mundo funciona. O que nos leva de volta àquela nossa analogia inicial. Sou idêntico ao sistema operacional do smartphone. Total. Ele roda em segundo plano, molda cada interação que a gente tem com o mundo, dito que é possível realizar. Mas quem está utilizando no dia a dia raramente percebe que a tela inicial poderia ter um formato completamente diferente. É por aí mesmo. E para entender como esse sistema operacional foi codificado e instalado na nossa sociedade, a gente precisa viajar no tempo e conhecer o seu programador original, que, por incrível que pareça, era considerado um fracasso retumbante na sua própria época. Pois é. A história nos leva de volta para a década de 1930, lá para os corredores acadêmicos europeus, e aí as fontes nos apresentam a um economista e filósofo austríaco chamado Friedrich Hayek. Certo. E o contexto aqui é tudo. Hayek era um acadêmico relativamente obscuro que foi recrutado pela London School of Economics com uma missão quase bélica, digamos assim. A ideia era tentar ofuscar a grande estrela em ascensão na Universidade de Cambridge. O lendário John Maynard Keynes. Que era, praticamente o astro do rock da economia na época, né? Ele mesmo, o astro absoluto. Só que o plano de usar o Hayek contra o Keynes deu terrivelmente errado num primeiro momento. Deu ruim. Muito ruim. Em 1936, Keynes publicou a teoria geral dele, que foi recebida como uma obra-prima. Ele argumentava que o mercado não se ajustava sozinho de forma indolor e que o governo tinha que ter um papel ativo para salvar a economia, especialmente durante grandes crises como a Grande Depressão. O que faz todo sentido no contexto dos anos 30. Sim. E o Hayek perdeu esse debate intelectual de forma acachapante. O ostracismo foi tão grande que ele virou alvo de piadas nos corredores. Nossa! Apelidaram ele cruelmente pelas costas de Senhor Flutuações. Ele ficou totalmente isolado. Mas olha só, aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está nos acompanhando. Porque foi exatamente nesse momento de humilhação e de derrota que o Hayek teve uma epifania revolucionária. Uma virada de chave. Isso. Ele parou de tentar competir com Keynes, ajustando pequenas taxas de juros ou tentando resolver probleminhas isolados. Ele mudou o tabuleiro inteiro. Exato. Ele formulou a ideia de que o mercado não é só um local onde as pessoas trocam mercadorias. O mercado, na visão dele, é uma espécie de mente onisciente. Uma inteligência coletiva gigantesca. Perfeito. Ele argumentou que o sistema de preços processa pedaços de conhecimento que estão espalhados nas mentes de milhões de pessoas. E isso gera resultados que nenhum comitê do governo ou ser humano jamais conseguiria calcular sozinho. É uma elevação filosófica brilhante do conceito de economia. O Adam Smith já tinha falado sobre a mão invisível lá no século XVIII. Mas o Smith era, antes de tudo, um filósofo moral. Ele tinha muita ansiedade sobre uma sociedade baseada puramente no autointeresse. O que o Hayek fez foi criar um Adam Smith sem ansiedade moral. Tirou a culpa da jogada. Isso. Ele elevou o mercado. Deixou de ser só uma ferramenta de alocação de recursos e passou a ser a única forma legítima de revelar a verdade objetiva. O mercado se tornou a própria razão, entende? Mas espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi a linha do tempo aqui. O Hayek perdeu o debate para o Keynes, foi humilhado, foi tratado como piada acadêmica. Como é que uma ideia filosófica tão abstrata sobre o mercado ser uma grande mente conseguiu convencer governos do mundo inteiro a mudar as engrenagens da sociedade? É um salto enorme, né? Sim, porque, ideias não vencem só porque soam poéticas nos livros. É uma excelente observação. E é aí que a engenharia da coisa toda se revela nas nossas fontes. A ideia não venceu pelo puro poder do debate acadêmico. O Hayek e os apoiadores dele entenderam algo fundamental. Para mudar o mundo, você não precisa convencer todo mundo imediatamente. Ah! Você precisa de paciência, dinheiro
e infraestrutura. O famoso trabalho de formiguinha. De pensadores se isolaram na Suíça e fundaram a Sociedade Mont Pelerin. E ali começou a construção de uma rede transatlântica colossal, financiada por milionários e grandes fundações corporativas. Com muito orçamento. Muito. O objetivo não era ganhar uma discussão de bar, era reengenhar o Estado a longo prazo. E é aí que o prefixo neo, de neoliberalismo, faz todo sentido, né? Porque o liberalismo clássico lá do passado pedia apenas para o Estado sair do caminho e deixar o mercado em paz. O tal do laissez-faire. Isso. Mas essa nova galera percebeu que isso não bastava. O neoliberalismo entende que o Estado tem que ser usado ativamente. A lei, as forças de segurança, as instituições, tudo isso deve ser direcionado para criar, impor e proteger o livre mercado. Precisamente. E com os cofres cheios, eles passaram a financiar os centros de pesquisa, os famosos think tanks, como o American Enterprise Institute, a Heritage Foundation e o Cato Institute. Foram criando uma base. Sim. Durante décadas, enquanto o mundo operava no modelo do Keynes, eles ficaram lá nas sombras, escrevendo manuais, treinando acadêmicos e doutrinando uma nova geração inteira de políticos. O dinheiro fluiu pesadamente para departamentos de economia, tipo na Universidade de Chicago. Eles construíram um verdadeiro exército intelectual. E então vieram os anos 70. E aqui a gente precisa explicar para nossa audiência por que a porta finalmente se abriu para eles. Um momento de crise. Exato. O modelo keynesiano dizia que governos podiam equilibrar inflação e desemprego. Mas nos anos 70, com a crise do petróleo, as coisas saíram totalmente do controle. O mundo experimentou a estagflação. A economia parou de crescer, mas a inflação continuou disparando. Um pesadelo econômico. Sim. As ferramentas do Keynes simplesmente pararam de funcionar. O sistema entrou em colapso. E adivinha quem estava lá? Pacientemente esperando na porta, com manuais prontos e um plano de ação completo debaixo do braço. Os discípulos de Hayek. Foi um triunfo político muito metódico. E é curioso notar pelos registros que a transição não foi um golpe exclusivo da direita conservadora. Verdade? Elementos dessas políticas foram inicialmente adotados nos Estados Unidos pelo Jimmy Carter e no Reino Unido pelo Jim Callaghan. Mas a explosão ideológica mesmo, a revolução propriamente dita, aconteceu com a chegada da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan ao poder. Os grandes símbolos, né? Sim. E tem um registro histórico fascinante de 75. A Thatcher, recém-nomeada líder da oposição conservadora no Reino Unido, teve uma reunião confidencial com o Hayek, em Londres. Olha só! Foi uma reunião de só meia hora, mas o recado estava dado. Ela estava pronta para tirar aquela grande ideia da estante e aplicar com força total no mundo real. E o impressionante é a força de gravidade dessa ideia. Anos mais tarde, até os partidos que tradicionalmente eram de centro-esquerda acabaram aderindo. Tipo os democratas nos Estados Unidos sobre o Bill Clinton e o Partido Trabalhista no Reino Unido com o Tony Blair. Todo mundo adotou a mesma cartilha de desregulamentação. Virou o novo normal. Mas a imposição dessas políticas não foi sempre um processo democrático feito de apertos de mãos cordiais, certo? Entramos aqui num território muito mais sombrio da nossa análise. Sem dúvida alguma. E aqui a gente traz um conceito crucial para entender como essas resistências foram superadas. A doutrina do choque. Da Naomi Klein. Exatamente. Uma ideia amplamente pesquisada por ela, e o mecanismo da doutrina do choque é brutalmente simples, mas muito eficaz. O neoliberalismo frequentemente precisou de crises extremas para impor políticas bem amargas de privatização. Eles usam a crise como oportunidade. Isso. A tática é aproveitar o momento em que a população está desorientada, em pânico ou traumatizada por uma catástrofe, para passar reformas radicais sem nenhum debate público. Os exemplos históricos são assustadores. Vão desde o golpe militar do Augusto Pinochet no Chile nos anos 70, onde os economistas treinados lá em Chicago testaram o modelo a ferro e fogo. O laboratório deles. Exato. E passa pela destruição de países em guerras, chegando até desastres naturais como o furacão Katrina. Tem um artigo do Milton Friedman, publicado logo após o furacão, dizendo abertamente que a tragédia era uma oportunidade. Bizarro, né? Sim.
Oportunidade para reformar e privatizar radicalmente o sistema educacional de Nova Orleans, enquanto a cidade inteira estava em ruínas. O próprio Hayek chegou a declarar que preferia uma ditadura liberal a um governo democrático sem liberdade de mercado. É uma frase reveladora. Nossa, muito. Sabe o que me vem à cabeça? É como um time reserva que passou 30 anos só treinando jogadas táticas lá no escuro, e no instante em que ocorre um apagão no estádio e os campeões atuais tropeçam, eles entram correndo em campo, pegam a bola e simplesmente mudam as regras do esporte para sempre. E a arquibancada nem percebe que o jogo mudou. Essa analogia é excelente. E a questão central que os materiais nos colocam agora é: o que acontece com a sociedade depois que essas novas regras se consolidam? Porque, de repente, a ideia de livre mercado deixa de ser aplicada só para taxas de juros ou fábricas de sapatos. Começa a engolir tudo. Tudo. Passa a ser a lente definitiva por onde a gente enxerga hospital, escola, preservação da natureza e até os nossos próprios relacionamentos. E quando a gente olha para o impacto prático disso, para os resultados documentados nas últimas décadas, a realidade é bem dura. Os números não mentem. Não mentem, começando pela economia. Os dados mostram que o crescimento econômico geral foi, na verdade, mais lento nessa era neoliberal do que nas décadas do pós-guerra. A grande exceção foi para a elite lá no topo da pirâmide. Claro. A desigualdade simplesmente explodiu. E isso aconteceu por um mecanismo claro. O desmantelamento de sindicatos esmagou os salários, impostos para os super ricos foram cortados e serviços essenciais foram privatizados a preço de banana. E tem um conceito sociológico perfeito para explicar isso nas nossas notas. Foi cunhado pelo Andrew Sayer. É a economia da renda não ganhada. Como funciona isso? Funciona assim. Quando infraestruturas vitais como energia, água, ferrovias são privatizadas e entregues a monopólios, essas grandes empresas essencialmente instalam catracas de pedágio em frente a recursos que são cruciais para a sobrevivência humana. Ah, entendi. A riqueza deixou de vir da inovação ou da produção de algo novo e passou a vir da pura extração de aluguéis e juros sobre algo que já existia. Para quem está ouvindo e sofre pagando contas de luz absurdas ou taxas inexplicáveis, entende perfeitamente o que é ter um monopólio cobrando pedágio por uma necessidade básica, né? A pessoa sente no bolso. Sente na pele. Os relatos mostram oligarcas na Rússia ou magnatas como o Carlos Slim no México construindo impérios colossais. E não foi porque eles inventaram algo revolucionário, mas simplesmente porque adquiriram o controle de monopólios que antes eram do Estado. Exato. Mas olha, o alcance desse sistema vai muito além das nossas contas mensais. O impacto mais profundo apontado pelos estudos é a transformação psicológica humana. Eita, como assim? Nós fomos silenciosamente doutrinados a parar de nos enxergar como cidadãos interdependentes, parte de uma comunidade. A gente passou a se ver como microempresas. Sempre competindo. Sempre. Cada pessoa virou uma pequena calculadora ambulante de lucros e perdas. Nós viramos nossos próprios CEOs e nossos próprios exploradores ao mesmo tempo. E a conta disso chegou em forma de crise de saúde mental global, né? Com certeza. Lá no Reino Unido, por exemplo, o país chegou a criar um Ministério da Solidão para lidar com uma epidemia de isolamento social. E a lógica disso é aquele mecanismo de culpa que a gente mencionou antes. É o efeito colateral dessa doutrinação. Sim, o indivíduo internaliza tudo. Perdeu o emprego, a culpa é sua que não se capacitou. Não pagou a hipoteca, a culpa é da sua irresponsabilidade. Falhas da estrutura viram cicatrizes de estigma moral nas pessoas. E essa lógica mercadológica corrosiva entrou até no nosso modo de nos comunicarmos. E aqui a gente precisa falar do Milton Friedman. A figura central de Chicago. Ele mesmo. O Friedman deu um passo além do Hayek ao desvincular radicalmente a economia de qualquer base ética. Ele dizia que valores morais ou de solidariedade eram só opiniões subjetivas, superstições quase. Na visão dele, se as pessoas ficassem discutindo o que é certo ou errado, a gente ia ficar brigando para sempre. Então o mercado seria a única linguagem neutra.
a verdade objetiva. E o resultado moderno disso, a consequência tecnológica de pensar assim, é exatamente como funciona a internet e as redes sociais hoje. É a mesma lógica. A praça pública virou um mercado puramente validado por algoritmos de atenção. O valor de uma ideia não é medido por ela ser verdadeira, mas pelo engajamento imediato. É a métrica da curtida, do retweet, que são desenhados para amplificar a indignação. É um eco dos nossos piores instintos. Mas, espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. Não é um salto muito grande culpar teóricos de economia dos anos 70 por como o algoritmo do celular funciona hoje? Tipo, uma ferramenta de busca não está simplesmente organizando a informação que nós mesmos já procuramos? É um questionamento essencial. E o que responde a isso de forma fascinante é a diferença que as fontes trazem entre preferências imediatas e valores coletivos. O filósofo Albert Hirschman explica isso brilhantemente. Explica pra gente. Uma preferência de consumo, tipo preferir sorvete de chocolate em vez de morango, é individual, não cabe debate ético. Mas quando a gente usa a razão para debater se a fábrica de sorvetes deve ou não usar trabalho exploratório, a gente está construindo um valor. Ah, faz sentido. E o que a visão de Friedman e Hayek provocou foi o apagamento dessa diferença. Eles trataram as preferências imediatas como se fossem a única verdade. Quando a sociedade desiste de construir valores pelo debate e aceita só a métrica do consumo instantâneo, a nossa capacidade de argumentar simplesmente desmorona. A gente perde a linguagem comum. A razão pública morre e fica só uma máquina de dados e impulsos. Exato. E isso nos leva para o ponto de ebulição da nossa análise. A crise política. Porque se a lógica é encolher o Estado ao máximo para o mercado governar tudo, o nosso voto perde o valor. Perde totalmente a força. Se o mercado dita as regras e o governo é só um administrador de contratos, a diferença entre os partidos desaparece. Políticos de lados diferentes acabam implementando as mesmas políticas de austeridade. E aí a população passa a se sentir impotente. O eleitor olha para a urna e sente que é só teatro. E essa frustração vira pólvora. As nossas fontes documentam uma ligação muito nítida entre esse sentimento de exclusão e eventos como o Brexit e a eleição do Donald Trump. As pessoas votam para jogar um tijolo na vidraça. É uma ironia quase trágica. O Hayek queria evitar o totalitarismo lá nos anos 30, mas ao reduzir tudo a transações financeiras e destruir o debate público, ele pavimentou o caminho para os novos homens fortes populistas. E a admissão de falha veio de quem a gente menos esperava, né? Em 2016, pesquisadores do próprio FMI... Que de anticapitalista não tem nada. Nada. Eles publicaram que o neoliberalismo é real e que os benefícios foram superestimados, que gerou desigualdade perigosa. Mas então por que a gente continua nesse sistema? É o que chamam de doutrina zumbi. A ideologia original ruiu em 2008, na crise financeira. Mas o monstro continua andando e ditando regras porque não apareceu um adversário viável. Estamos num filme de zumbi econômico. Por que não voltar para o Keynes, então? Porque a chave antiga não abre a porta nova. O modelo keynesiano precisava de consumo em massa. Replicar isso hoje destruiria um meio ambiente muito mais rápido. Então a gente fica preso num zumbi sem conseguir imaginar um sistema sustentável. É de tirar o fôlego quando a gente liga os pontos. Isso traz a reflexão de volta para a nossa realidade cotidiana. Entender essa palavra tira um peso enorme das costas de quem nos escuta. Com certeza alivia muito. Aquele estresse no domingo à noite, a síndrome do impostor, a sensação de ter que ser produtivo o tempo todo. Talvez não seja um defeito de quem está ouvindo. É o sistema operacional do Hayek rodando no cérebro, tentando te convencer de que você só tem valor se for uma engrenagem eficiente. Reconhecer a tela é o primeiro passo para se libertar, sabe? E, para deixar uma última provocação, as notas apontam que as religiões e a espiritualidade atuam hoje numa tensão constante com esse sistema. Como uma resistência. Isso. E a questão que fica é: como as nossas crenças mais profundas vão conseguir proteger a sacralidade incondicional da vida? Como afirmar que o ser humano tem um valor intrínseco no mundo que nos ensinou que tudo e todos têm apenas um preço de mercado? Nossa, uma pergunta formidável que vai ficar ecoando muito depois da gente desligar os microfones. O sistema operacional da economia
está drenando a nossa bateria e a do planeta. Talvez reconhecer esse código seja o começo da mudança. Um excelente dia ou noite para quem nos acompanhou e até o nosso próximo mergulho.